encontraram? Livro de Apocalipse, em capítulo 20, versículo 6, escrito está: Bem-aventurado é santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Tomem assento, por gentileza. Todos quanto têm assento, toda atenção é pouca, e eu quero que você me empreste a sua mente, o seu coração, e ouçam o que eu passo a vos comunicar. Meus amados irmãos, pautado nesse texto que ora acabamos de ler, eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre ressurreição, uma verdade incontestável. Não se esqueça, ressurreição, uma verdade incontestável. Eu quero dizer-lhes que uma das doutrinas mais profundas e fecundas que possamos encontrar nas esteridas páginas das Escrituras Sagradas é a doutrina da ressurreição. A palavra ressurreição no singular, ou a palavra ressurreição no plural, que é ressurreições, na interpretação bíblica e teológica, significa reerguer, levantar. Numa linguagem mais concreta e definida, a palavra ressurreição ou ressurreições significa voltar da morte para a vida. Numa ordem cronológica da Bíblia Sagrada, a Bíblia enumera, apresenta, destaca, classifica 3 tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição é ressurreição de mortos. O segundo tipo de ressurreição é ressurreição dentre os mortos. E o terceiro tipo de ressurreição é ressurreição dos mortos. O primeiro tipo de ressurreição, que é a ressurreição de mortos, significa a ressurreição daqueles que morreram, mas de uma forma inexplicável, através de uma ação miraculosa de Deus, voltaram da morte para a vida, isto é, voltaram a viver, como no caso de Lázaro de Betânia, como no caso do filho da viúva de Naim, como no caso da filha de Jairo, como no caso de Dorcas, e como no caso do filho da viúva de Serepta, e outros exemplos que a Bíblia apresenta, isto é, ressurreição de mortos. Segundo tipo de ressurreição, que é a ressurreição dentre os mortos, se refere à ressurreição de Cristo e dos santos que com ele ressuscitaram no momento de sua ressurreição. Ressurreição dentre os mortos se refere à ressurreição de Cristo, que é as primícias dos mortos. Você sabe que Jesus morreu, foi sepultado, passou o primeiro, o segundo, mas ao terceiro dia a terra não pôde segurar o corpo dele, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Mas a Bíblia apresenta o terceiro tipo de ressurreição, que é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, conforme o capítulo 12, versículo 2 do livro do profeta Daniel, que Aquilata destaca, apresenta com muita clarividência a seguinte verdade incontestável: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ressurreição dos mortos se refere os 2 tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição é a ressurreição do justo, daqueles que morreram em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo tipo de ressurreição é a ressurreição dos injustos, daqueles que morreram sem encontrarem a salvação perfeita em Deus. É por isso que todas as vezes que a Bíblia fala da ressurreição do justo e da ressurreição dos injustos, esses 2 tipos de ressurreição é classificada e apresentada como ressurreição dos mortos.
Agora, numa ordem cronológica, eu quero informar para vocês que a ressurreição do justo, daquele que morreu em Cristo, vou usar uma expressão no plural, a ressurreição dos injustos, daqueles que morreram em Cristo, vai acontecer no momento que o céu se abrir e que a última trombeta tocar. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 16, da primeira missiva de Paulo aos Tessalonicenses, que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição dos injustos, daqueles que morreram sem encontrarem a salvação perfeita em Deus, vai acontecer após o arrebatamento, após o período sombrio da grande tribulação, após o julgamento das nações e após o milênio, que será um período de 1000 anos em que Cristo vai estabelecer o seu reino teocrático aqui na terra. A ressurreição dos injustos, dos ímpios, vai acontecer após a última revolta de Satanás, no dia do juízo final, conforme o capítulo 20, versículos 11, 12, 13, 14 e 15 do livro de Apocalipse. A Bíblia diz que os injustos, os ímpios, no dia do juízo final, eles vão ressuscitar para prestarem conta de suas obras e serem julgados e condenados e lançados no lago de fogo conforme as suas obras. Agora eu quero informar para vocês algo muito interessante. Todas as vezes que a Bíblia fala da ressurreição do justo, eu quero frisar isso aqui com muita precisão e de uma forma sistemática, porque eu quero que você entenda o que a Bíblia trata sobre a ressurreição do justo, daqueles que morreram em Cristo. Eu confesso para vocês que eu ministro há 26 anos no Brasil, já são 9 nações. Tive o privilégio de escrever 3 módulos sobre o livro de Apocalipse e estou lançando agora um livro sobre os personagens principais do livro de Apocalipse. Mas isso sempre deu um nó na minha mente. E sempre eu questionei com Deus e perguntei: Deus, por que se aqueles que morreram no Senhor, por que eles vão ter que ressuscitar? Parece que isto é algo paradoxal. Parece que isto é um paradoxo, porque a palavra paradoxo significa algo contraditório, mas não é. Porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesmo. A Bíblia não deixa dúvida. Jesus, ele sempre enfatizou, e tem um texto que ele cita, que me chama muita atenção, que ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente estuda de uma forma sistemática, à luz da hermenêutica, a gente passa a entender verdades fundamentais relacionadas à vida eterna e à salvação, que pouco se prega, pouco se ensina sobre este assunto. Parece que isso está ficando escasso no nosso meio, e a gente precisa resgatar, porque a gente precisa injetar na nossa mente que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos transitórios e repentinos aqui na terra. A qualquer momento, para os salvos, a esperança é que a qualquer momento a trombeta vai tocar, mas a qualquer momento o ser humano precisa também injetar na sua mente que ele vive dentro da esfera chamada morte, porque a morte é uma verdade incontestável, inevitável. Ninguém escapará da morte, porque a morte existe. A palavra morte aparece na Bíblia 326 vezes. Isso significa que a morte é real. E a qualquer momento o anjo da morte pode bater na minha e na sua porta. E nós precisamos estarmos preparados para encararmos a eternidade. Porque o que está em jogo aqui não é morrer. O que está em jogo aqui é quem receberá a nossa alma após a morte. Jesus, no capítulo 12, versículo 20 de Lucas, ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? A gente precisa estar preparado para encararmos a eternidade, porque além desta vida existe outra vida. Se além desta vida existe outra vida, à luz da Bíblia existe eternidades. A expressão não está no singular, eternidade, a expressão está no plural, eternidades, porque a Bíblia fala acerca da vida após a morte. A Bíblia diz no capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus, que os homens estão destinados a morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem só tem uma certeza, que um dia a morte vai bater na sua porta, porque a morte chegará para todos. A morte chegará para o branco, para o negro, para o baixo, para o alto, para o sábio, para o ignorante, para o pobre, para o rico. Ninguém escapará da morte, com exceção dos crentes que serão arrebatados. E eu questionava com Deus e perguntava: Deus, por quê? Se aqueles que morreram no Senhor
Se o espírito deles já estão no paraíso, por que eles vão ter que ressuscitar? Olhe bem aqui para mim, porque eu quero que você entenda esta verdade. Queridos, a gente precisa entender que todos aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz no capítulo 16, versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, que aqueles que morrem em Cristo, o seu espírito é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu quero focar aqui e dar a interpretação para vocês, à luz dessa exposição bíblica, de Lucas capítulo 16, versículos 19, 20, 21, 22, 23 e 24, acerca do seio de Abraão. Que lugar é o seio de Abraão? E aonde fica o seio de Abraão? Primeiro, o seio de Abraão, na interpretação bíblica, significa paraíso. Mas que lugar é o paraíso? Aonde fica o paraíso? Só para você entender. Quem morre em Cristo, o seu espírito é levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. Porque o paraíso está no terceiro céu. Olha que a Bíblia fala de 3 tipos de céu. A Bíblia fala do primeiro tipo de céu, que é o céu inferior, que é o céu das nuvens. A Bíblia fala do segundo céu, que é o céu intermediário, onde fica o sol, a lua, as estrelas, os satélites. Mas a Bíblia fala acerca do terceiro tipo de céu, que é o céu superior, céu dos céus. No céu superior, no céu dos céus, está o trono de Deus, conforme o capítulo 4, versículos 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. E Deus estará sentado no seu trono, no céu superior, na sua inacessível glória, porque no céu superior habita a glória de Deus. Mas o que significa a glória de Deus? A glória de Deus significa a sua presença visível no meio do seu povo. Os rabinos judaicos chamavam a glória de Deus de Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação de Deus. Logo, a gente passa a entender, se o trono de Deus está no terceiro céu, e se Deus estará sentado no seu trono, no terceiro céu, na sua inacessível glória, logo, o paraíso, biblicamente falando, está no terceiro céu, debaixo do altar de Deus, conforme o capítulo 6, versículos 9 e 10 do livro de Apocalipse. No capítulo 12, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo enfatiza, verbalizando, dizendo, nesse texto, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Eu só sei que o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu em espírito. Olhe bem aqui para mim. E foi levado até o terceiro céu. E lá no terceiro céu, ele viu coisas, no paraíso, ele coloca em destaque, no paraíso, ele viu coisas profundas e fecundas, que aos homens não é lícito contar e nem compartilhar. Então aqui estará a prova máxima e cabal que o paraíso está no terceiro céu. Mas que lugar é o paraíso? Vamos lá. Primeiro, o paraíso é chamado na língua hebraica de lugar de delícias, biblicamente falando, conforme o capítulo 14, versículo 13 do livro de Apocalipse. O paraíso é chamado e classificado e apresentado de lugar das bem-aventuranças eternas. A expressão verbal é muito ampla quando João escreve dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse e as suas obras o sigam. O paraíso sendo lugar de delícias, chamado na língua hebraica, biblicamente falando, o paraíso é o lugar das bem-aventuranças eternas. A palavra bem-aventurança está associada com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Você não entendeu, vai entender agora. Quem morre em Cristo, o seu espírito é levado pelos anjos para o paraíso, lugar de delícia, lugar das bem-aventuranças eternas. Sabe por que o paraíso é chamado de lugar de delícias e de lugar de bem-aventurança eterna? É porque o paraíso é um lugar de descanso. Se o paraíso é um lugar de descanso, o paraíso é um lugar de paz. A palavra paz, ao pé da letra, significa ausência de guerra. A palavra paz no hebraico do Antigo Testamento é shalom.
amor, que significa quietude, serenidade, amor, união. Olha aqui para mim, eu quero que você entenda. É por isso, pastor Dorival, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo. Porque no livro dos Salmos 116, versículo 15, escrito está que preciosa é a vista do Senhor a morte de um santo. Olha aqui para mim, é por isso que crente fiel, que tem aliança com Deus e comunhão com Deus, e que trilha o caminho da renúncia e da santidade, ele não teme a morte, porque a morte para o crente fiel é um veículo que levará o seu espírito até a presença do Deus o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Levanta as duas mãos assim para o céu. Oh, aleluia. Quem tem glória, dê glória. Urabashuri me canta, arabashuri me canta. Que aleluia. Mas olha aqui para mim, porque o paraíso sendo um lugar de delícias, lugar das bem-aventuranças eternas, um lugar de paz. Todos aqueles que morrem em Cristo, o seu espírito é levado pelos anjos para o paraíso. Essa grande verdade neutraliza, esmaga, joga por terra esse conceito que eu vou classificar de conceito doutrina de demônios. Porque existe um grupo de heréticos que ensinam de forma errada, dizendo que quando alguém morre, o espírito da pessoa falecida tem possibilidade de ficar vagando e de se comunicar com o mundo físico, de se reencarnar. A minha Bíblia não ensina assim. Isso é doutrina de demônios. Como diz o nordestino nato, isso é conversa para boi dormir. Mas existe outro grupo de heréticos que ensinam de forma errada, dizendo que por mais fiel que o homem seja, quando ele morrer, ele vai passar por um processo de purificação no lugar chamado purgatório, para que os seus pecados possam ser purgados. Irmãos, eu já li esta Bíblia aqui várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca encontrei nessas feridas páginas das Escrituras Sagradas a palavra purgatório. Se o purgatório existisse, o sacrifício salvífico é vicário de Cristo no Calvário não tinha nenhuma utilidade. Eu quero ser preciso e enfático em colocar em pauta a seguinte verdade: que a única válvula de escape para o homem escapar da condenação eterna é através do sangue santificador, justificador, purificador de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Quem morre em Cristo, o seu espírito é levado pelos anjos para o paraíso. Aí eu vou concretizar, porque eu preciso voltar aqui outras vezes. Eu não posso quebrar o protocolo, tá, pastor? Amém? Olha aqui para mim, preste muito bem atenção. Eu vou finalizar agora. Todos aqueles que morrem em Cristo, que o espírito está no paraíso, eu vou focar essa verdade. O espírito dos crentes falecidos estão no paraíso, descansando de suas obras. Me pergunte por quê? Sabe por quê? Porque eles estão aguardando o momento do toque da trombeta. Porque quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Sabe por que haverá ressurreição? Olha aqui para mim. Primeiro, porque a luz da tricotomia, que significa a triunidade. O ser humano é composto de corpo, tabernáculo. O ser humano é composto de alma. A alma, a luz da psicologia comportamental, é o centro das emoções. A luz da Bíblia, a alma é o componente que rege a nossa vida física. Da alma parte o pensamento, o entendimento, a vontade e o sentimento. Segundo, que o ser humano é composto de corpo, alma, mas o ser humano é composto, terceiro, de espírito. Sabe por quê? Porque o espírito do ser humano é o centro de suas atividades espirituais. É a sede de sua relação com Deus. Alma e espírito, espírito e alma, conforme o capítulo 4, versículo 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, formam juntos o homem interior. O corpo é o tabernáculo onde o homem interior habita. Você vai entender agora. Na morte, a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 19 do livro de Gênesis, que o corpo volta ao pó que o deu. E a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 7 do livro de Eclesiastes, que o espírito retorna a Deus. Em outras palavras, existe vida após a morte. Se existe vida após a morte, existe eternidade. E sabe por que haverá ressurreição? Primeiro, porque todos aqueles que morrerem em Cristo, eles estão incompletos no paraíso. Sabe por que eles estão incompletos no paraíso? É porque falta exatamente o corpo. É aqui que entra a doutrina da redenção e da glorificação.
Eu confesso para vocês, se eu pudesse, pastor Daniel Farias, eu só pregava, eu só ensinava sobre a doutrina da redenção e da glorificação. Sabe por quê? Primeiro, porque a redenção que Cristo oferece a todo ser humano abrange a pessoa total, inclusive o corpo, porque o corpo é a total personalidade do ser humano. O ser humano é incompleto sem o corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a trombeta tocar, ele voltará a ser templo do Espírito Santo. Aqui entra a doutrina da glorificação, porque no momento da ressurreição, Paulo disse que o corpo corruptível do salvo será transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus depois de ressurreto. Um corpo com personalidade e identidade, um corpo glorioso. No momento da glorificação, escrito está que a um será dada a glória do sol, a outro será dada a glória da lua e a outro será dada a glória das estrelas. No momento que a trombeta tocar, tanto os corpos dos salvos que morreram em Cristo, como os corpos dos salvos que estarão vivos, passarão por um processo chamado metamorfose, um processo de transformação. Aí eu quero te informar uma verdade: não importa da forma que nossos irmãos morreram, porque muitos de nossos irmãos que partiram para a eternidade morreram de uma forma crucial, morreram de uma forma trágica. Eu me lembro agora do pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, que foi uma grande reserva moral, pastor presidente da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão e presidente da convenção da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão. Eu morava na época no Codó, era o ano de 1996, eu me lembro que ele vinha de São Luís, a capital do Estado do Maranhão, para uma cidade chamada Bacabal, para o casamento do seu irmão. No meio da sua trajetória ele sofreu um acidente e teve a sua vida ceifada. Segundo a perícia, o corpo do pastor Estevão foi mutilado. Sabe o que significa isso? O corpo do pastor Estevão ficou só os pedacinhos. Eles tiveram que sair juntando os pedacinhos do corpo do pastor Estevão e colocando dentro de um saco preto. Eles não encontraram o queixo do pastor Estevão Ângelo de Souza. Depois de alguns meses, teve uma convenção lá na cidade de Codó, e eu participei dessa convenção. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvi com os meus ouvidos e presenciei com os meus olhos muitos pastores questionando com Deus e perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que o pastor Estevão, uma reserva moral, morresse de uma forma trágica? Por quê? Irmãos, eu descobri uma coisa, que existem perguntas que a gente faz, que Deus se cala, que Ele só vai responder na eternidade. Eu também já fiz essa pergunta. Eu perdi um irmão com 32 anos de idade, era pastor, pregador, morreu no acidente. Meu irmão morreu esmagado. Oh, que dor! Porque uma das piores dores que existe é a dor da separação. É quando o filho perde o pai, é quando a filha perde a mãe, é quando o esposo perde a esposa, é quando alguém perde o ente querido. A dor da separação é uma dor inexplicável. Só sabe o quanto que é cruel quem já passou por essa experiência. Depois de um ano da perda do meu irmão, eu perdi uma irmã com um câncer. Ela deu um câncer no seio. A minha irmã era crente. Na época eu era pastor presidente na cidade de Trindade, no estado do Goiás. E ela congregava comigo. E a minha irmã passou por muitos momentos dolorosos, porque o câncer foi generalizando e tomou conta de todo o seu corpo. Sabe como foi que a minha irmã morreu? A minha irmã morreu sendo comida pelos bichos. Eu me lembro que a última visita que eu fiz para ela, quando eu cheguei na sua residência, que me posicionei bem de frente com ela, ela levantou os seus olhos cansados, só o esqueleto, podre em vida. Ela olhou para mim e disse assim: oh, meu irmãozinho, oh, meu pastorzinho, ora para Jesus me curar, porque eu só quero uma oportunidade para fazer a sua obra. Depois de 2 dias ela não teve essa oportunidade, porque o meu Deus recolheu a sua alma e levou para a eternidade. Eu chorei, eu gritei, eu questionei com Deus e perguntei: Deus, por quê? Sabe qual foi a resposta de Deus? Foi o silêncio. Mas o que me conforta é que eu tenho certeza
que quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai entrar em ação. E o pastor Estevão, que teve o corpo mutilado, o meu irmão que teve o corpo esmagado, e a minha irmã que morreu podre em vida, eles vão ressuscitar em um corpo glorificado. Está chegando a hora. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite e vou finalizar. Quanto de vocês que aqui estão, que perderam um ente querido, que era salvo, que era crente, levanta a sua mão para o céu assim comigo, levanta a sua mão. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Fica firme, porque quando a trombeta tocar, o teu irmão, o teu pai, a tua irmã, o teu amigo, a tua amiga, eles vão ressuscitar em um corpo glorificado. Levante as duas mãos assim para o céu comigo. Mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Fica de pé. Ainda que seja dor, que me uno a ti, sei. Mas perto eu quero estar. Eu vou fazer uma oração aqui de 2 minutos. Se você está aqui com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, abraça a tua família agora. Você não sabe quando ele vai partir para a eternidade. Dê um abraço nele e fala que você o ama. O Senhor Deus está falando ao meu coração que sepulturas estão sendo fechadas agora, e que o espírito da morte está sendo neutralizado e queimado pelo poder da sua glória. Eu estou com saudade do céu esta noite. Abraça alguém e fala que você o ama. Ore com ele agora. Está descendo uma unção de Deus muito forte. Feche teus olhos agora, porque Deus renova a tua esperança, Deus renova a tua fé. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas agora, porque o teu alvo é o céu. Fala na língua do teu país. Quem tem glória, dê glória. Olha aqui para mim, eu vou terminar agora. Olha aqui para mim. Abraçado com a tua família, com o teu irmão, com a tua irmã. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não quero que você responda para mim, mas responda para você mesmo e para Deus. Se a morte bater hoje na tua porta, você está preparado? Você está preparada para encarar a eternidade? Pelo amor de Deus, renova a tua aliança hoje com Deus, porque o anjo da morte percorre os 4 cantos de Brasília, mas Deus está me dizendo que o espírito de vida está aqui. Senhor, eu preguei a tua palavra, não é palavra de homem. Essa palavra que veio carregada de unção, de revelação. Deus,
A nossa esperança é ceiarmos contigo na eternidade. Canta, quem tem glória, dê glória, quem tem aleluia. Já tem pessoa sendo dominada aí pelo Espírito Santo. Eu sei que é Santa Ceia, mas eu não posso deixar de fazer o que eu vou fazer. Eu quero só fazer uma pergunta: quantas pessoas que nós temos aqui que já foram crentes e estão afastadas, levanta a mão. Tem alguém que já foi evangélica e está distanciada? Me dê um sinal. 80% das agendas que estou atendendo no Brasil são cruzadas. Nós estamos realizando muitas cruzadas. Nós temos agora uma cruzada que todo ano realiza em Goiânia. Goiânia para Cristo. Fizemos agora em setembro, foram 33 almas. São centenas de vidas que têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Depois você se inscreve lá no Instagram, PR Daniel Farias, no YouTube, Pastor Daniel Farias. São centenas de vidas que têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Então eu quero convidar você que ouviu esta palavra. A morte pode bater hoje na tua porta. E se você quiser escapar da condenação eterna, se levante do seu lugar e venha se reconciliar agora. Tem alguém que está afastado e que quer escapar da condenação eterna hoje? Pelo amor de Deus, hoje pode ser a tua última oportunidade. Aonde está a primeira pessoa? Venha. Se você sentiu no coração de renovar a tua aliança com Deus, se reconciliar com o Pai, essa é a tua oportunidade. Não tem? Toma aí assento. Queridos, olhe bem aqui para mim. Eu trouxe comigo alguns livros que eu tenho, e esses livros são os mecanismos que eu tenho utilizado para Deus me abençoar através de você. Tenho aqui na mão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse livro é para mulher. Olha, mulheres empoderadas. O desafio da modernidade. Esse aqui é escatologia. Não tardará. Tudo sobre a escatologia, arrebatamento até o juízo final. O estado perfeito, eterno. Então, se você quiser ter um conhecimento mais básico de escatologia, é esse aqui. Eu tenho esse pendrive aqui, que ele tem quase 1000 louvores. Se você plantar uma semente, você vai estar me abençoando. Nós estamos construindo uma casa lá em Goiânia, e esses materiais, as vendas deles, nos ajuda a colocar tijolo, pedra, cimento ali e continuar com a nossa construção. Amém, pastor? Muito obrigado. Deus permaneça ali abençoando. Se passou alguns minutos, me perdoe. Tá? Muito obrigado.